Você já se perguntou por que tantas pessoas talentosas, inteligentes e esforçadas nunca alcançam a riqueza que desejam? Por que alguns permanecem presos no mesmo lugar financeiro ano após ano, enquanto outros prosperam? A resposta pode surpreendê-lo. O maior inimigo da sua riqueza não está lá fora. Está aqui dentro. É o medo. É a estagnação. E há mais de 3.000 anos, o homem mais rico e sábio que já existiu já tinha a solução para esse problema. Seu nome era Salomão. E antes de terminar este vídeo, você vai descobrir exatamente como usar a sabedoria dele para romper as correntes invisíveis que prendem suas finanças. Se você quer transformar sua vida financeira, inscreva-se neste canal agora e ative o sininho, porque este conteúdo pode mudar tudo para você. Salomão não nasceu apenas como um rei comum. Ele foi escolhido para liderar Israel em um momento crucial da história. Quando Deus lhe apareceu em sonho e ofereceu qualquer coisa que ele desejasse, Salomão não pediu riquezas, não pediu poder militar, não pediu fama. Ele pediu sabedoria. E essa escolha mudou não apenas sua vida, mas o destino de uma nação inteira. Deus ficou tão impressionado com esse pedido que lhe concedeu não apenas a sabedoria que buscava, mas também riquezas e honra além de qualquer medida. Salomão se tornou o homem mais rico de sua época, com recursos equivalentes a bilhões de dólares nos valores de hoje. Mas aqui está o segredo. Não foi a riqueza que veio primeiro. Foi a sabedoria. E essa sabedoria não era abstrata ou teórica. Era prática, aplicável, transformadora. Salomão entendia os princípios fundamentais que governam a prosperidade humana. Ele sabia que a riqueza não é acidente, não é sorte, não é privilégio exclusivo de alguns poucos. A riqueza é o resultado direto de princípios aplicados consistentemente ao longo do tempo. E o que torna seus ensinamentos tão relevantes hoje, milhares de anos depois, é que a natureza humana não mudou. Os medos que paralisavam as pessoas naquela época são os mesmos medos que nos paralisam hoje. As tentações que levavam à preguiça e à estagnação naquela época são as mesmas que enfrentamos agora. E as soluções que Salomão ofereceu continuam sendo tão poderosas e transformadoras quanto eram há 3 milênios. Imagine por um momento que você pudesse sentar-se aos pés do homem mais sábio e rico que já existiu e fazer-lhe uma pergunta. Qual é o segredo da prosperidade? A resposta dele não seria complicada. Não seria um esquema rebuscado ou uma fórmula mágica. Seria simples, direta e para muitos desconfortável. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não é pobre por falta de oportunidades. São pobres por falta de ação e não agem por causa do medo. A primeira grande lição que Salomão nos ensina é sobre a diligência. Nos Provérbios ele descreve uma cena poderosa. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem falto de entendimento. Estava tudo cheio de espinhos, o terreno coberto de ervas daninhas, e o muro de pedras estava derrubado. Observei isso com atenção e aprendi a lição. Dormir um pouco, cochilar outro tanto, cruzar os braços para descansar mais um pouco, e a pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a necessidade o atacará como um homem armado. Esta imagem é brutal em sua honestidade. Salomão não está falando de alguém que foi azarado ou que enfrentou circunstâncias impossíveis. Está falando de alguém que simplesmente não agiu. O campo está lá, a vinha está lá, as ferramentas estão lá, mas nada foi feito. E o resultado? A pobreza chega como um ladrão, não anunciada, não negociável, inevitável. Mas veja a profundidade desta sabedoria. Salomão não apenas aponta o problema, ele revela o processo. Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços. Não são grandes decisões erradas, são pequenas concessões, pequenos adiamentos, pequenas justificativas. Só mais um dia, só mais uma semana. Vou começar na segunda-feira. E antes que você perceba, anos se passaram, e você ainda está no mesmo lugar. Salomão construiu seu império sobre o fundamento da diligência.
Ele não esperava que as coisas acontecessem. Ele as fazia acontecer. Seus projetos de construção eram legendários. O templo que ele construiu em Jerusalém era uma das maravilhas do mundo antigo. Levou 7 anos para ser concluído, envolveu dezenas de milhares de trabalhadores e exigiu planejamento meticuloso em cada detalhe. Mas começou com uma decisão: agir. E aqui está onde a sabedoria de Salomão se torna ainda mais relevante para nós hoje. Ele entendia que a diligência sem direção é apenas ativismo frenético. Você precisa de planejamento. Você precisa de estratégia. Você precisa de sabedoria para saber onde investir seu tempo, energia e recursos. Ele escreveu: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Este é um equilíbrio delicado. Não é sobre trabalhar duro sem pensar. É sobre pensar profundamente e, então, trabalhar duro na direção certa. Mas então chegamos ao ponto crítico. O momento onde a maioria das pessoas trava. O momento onde a sabedoria encontra o medo. Porque você pode ter os melhores planos do mundo. Pode ter a melhor educação, as melhores conexões, as melhores oportunidades. Mas se você tiver medo de agir, nada disso importa. E aqui está a verdade inconveniente. O medo é universal. Todo empreendedor de sucesso que você admira sentiu medo. Todo investidor rico que você conhece enfrentou o medo. Todo líder inspirador já teve momentos de dúvida paralisante. A diferença não é que eles não sentiram medo. A diferença é que eles agiram apesar do medo. Vamos ser específicos sobre esses medos, porque eles têm nomes e rostos. Eles não são fantasmas vagos. São obstáculos reais e identificáveis que você precisa reconhecer antes de poder vencê-los. O primeiro é o medo do fracasso. Este é talvez o mais comum e o mais destrutivo. É a voz na sua cabeça que diz: e se não der certo? E se eu perder dinheiro? E se as pessoas rirem de mim? Este medo mantém milhões de pessoas em empregos que odeiam, em situações financeiras que os sufocam, em vidas que não refletem seu verdadeiro potencial. Eles têm ideias brilhantes para negócios que nunca lançam. Têm oportunidades de investimento que nunca aproveitam. Têm sonhos que nunca perseguem. Por quê? Porque o medo do fracasso é maior que o desejo de sucesso. O segundo é o medo do risco. Agora este é interessante porque parece prudente, parece sábio. Não quero arriscar. Preciso ter certeza. Vou esperar até ter todas as informações. Mas aqui está a realidade brutal. Não existe progresso sem risco. Zero. Toda decisão financeira significativa envolve algum nível de incerteza. Toda oportunidade de crescimento requer que você saia da sua zona de conforto. E enquanto você espera por certeza absoluta, a vida passa, as oportunidades desaparecem e você fica para trás. O terceiro é o medo da crítica. Nós vivemos em uma época onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo que você faz. Sua família tem opinião, seus amigos têm opinião. Estranhos na internet têm opinião. E se você der ouvidos a todos eles, ficará completamente paralisado. Isso é arriscado demais. Você não tem experiência nisso. Você deveria ficar no emprego seguro. Investir é para os ricos. A lista é interminável. E se você deixar essas vozes controlarem suas decisões, nunca sairá da mediocridade. E aqui está onde a sabedoria de Salomão se torna profundamente prática. Ele não ignorava o medo. Ele o confrontava diretamente. E ele oferecia um antídoto específico. Nos Provérbios, ele escreveu: o ímpio foge quando ninguém o persegue, mas os justos são corajosos como o leão. Pense nisso. O ímpio aqui não é necessariamente alguém moralmente corrupto. É alguém que age baseado no medo, não em princípios. É alguém que vê perigos onde não existem. É alguém que permite que a ansiedade dite suas escolhas. Mas os justos, aqueles que vivem de acordo com princípios sólidos, são corajosos como leões. Por quê? Porque sua confiança não está nas circunstâncias, está nos princípios. Eles sabem que se seguirem os princípios corretos de diligência, planejamento, integridade e sabedoria, as circunstâncias eventualmente se alinharão.
Pode não ser imediato, pode não ser fácil, mas será inevitável. Esta é a chave para entender a prosperidade na perspectiva de Salomão. Não é mágica, não é sorte, é causa e efeito espiritual e prático. Plante as sementes certas, cultive-as com diligência, proteja-as com sabedoria, e a colheita virá. Mas você precisa plantar, você precisa agir, e ação requer coragem. Agora, deixe-me ser muito prático com você. Como isso se parece na vida real? Como você realmente supera o medo e a estagnação financeira? Vamos pegar cenários concretos que provavelmente ressoam com sua experiência. Cenário 1. Você tem uma ideia para um negócio. Você sabe que há uma necessidade no mercado. Você tem as habilidades, você tem algum capital inicial ou pode começar pequeno. Mas você não começa. Por quê? Medo. Medo de falhar. Medo de perder dinheiro. Medo do que as pessoas vão pensar. Então você adia. Vou pesquisar mais um pouco. Vou esperar o momento certo. Vou juntar mais dinheiro primeiro. E enquanto você espera, alguém com menos habilidade, mas mais coragem, lança o negócio, aprende, fazendo. Ajusta o caminho e conquista o mercado que deveria ser seu. A sabedoria de Salomão aqui é clara. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca colherá. Sempre haverá uma razão para não começar. Sempre haverá vento. Sempre haverá nuvens. Sempre haverá incerteza. Mas se você esperar pelas condições perfeitas, nunca semeará. E se nunca semear, nunca colherá. Cenário 2. Você está afogado em dívidas. Cartão de crédito, empréstimos, financiamentos. Os juros estão comendo sua renda. Você sabe que precisa fazer mudanças drásticas, cortar gastos, vender coisas, talvez pegar um segundo emprego temporariamente. Mas é desconfortável. É sacrifício. É admitir que você cometeu erros. Então, você evita olhar para os extratos. Você paga o mínimo e espera que de alguma forma as coisas melhorem. Mas não melhoram. A dívida cresce. O estresse aumenta. E você fica preso em um ciclo que só piora com o tempo. A sabedoria de Salomão é brutal na sua honestidade. O devedor é escravo do credor. Enquanto você deve, você não é livre. Suas escolhas são limitadas. Suas oportunidades são restritas. Sua paz é roubada. Mas reconhecer isso e agir requer coragem. Requer que você confronte a realidade desconfortável e faça as escolhas difíceis, que a maioria não está disposta a fazer. Cenário 3. Você tem dinheiro guardado, mas não investe. Está na conta corrente, rendendo praticamente nada, perdendo valor para a inflação. Você sabe que deveria investir, mas não sabe por onde começar. Então você procrastina. Vou estudar mais. Vou esperar o mercado baixar. Vou esperar ter mais dinheiro. E enquanto você espera, os anos passam e você perde o bem mais precioso que existe para a construção de riqueza, o tempo. Porque o poder dos juros compostos só funciona se você começar. E quanto mais você espera, menos tempo você tem. Salomão entendia o valor do tempo melhor que qualquer um. Ele escreveu: há tempo para tudo, e um momento certo para cada propósito debaixo do céu. O momento certo para começar a investir não é quando você souber tudo, é agora. Você aprenderá fazendo, você ajustará no caminho, mas você precisa começar. Então qual é o antídoto real? Como você realmente supera esses medos paralisantes e começa a construir a riqueza que deseja? Salomão nos dá um roteiro claro, e vou compartilhar os passos específicos que você pode começar a implementar hoje mesmo. Primeiro, busque sabedoria como quem busca tesouros escondidos. Note que Salomão não disse, espere pela sabedoria. Ele disse, busque. É ativo, é intencional, é urgente. Você precisa investir em sua educação financeira, ler livros, fazer cursos, encontrar mentores, estudar os princípios que governam o dinheiro e a prosperidade. Porque quanto mais você entende, menos você teme. O medo prospera na ignorância. A coragem nasce do conhecimento. Mas aqui está o crucial. Conhecimento sem ação é inútil. Salomão não apenas estudava princípios de sabedoria.
Ele os aplicava. E essa aplicação consistente ao longo do tempo foi o que transformou sua vida e seu reino. Então, o segundo passo é este: haja pequeno, mas haja agora. Você não precisa fazer mudanças monumentais imediatamente. Você não precisa lançar um império overnight. Mas você precisa dar o primeiro passo hoje. Se você quer começar um negócio, registre o nome hoje. Crie uma página nas redes sociais hoje. Faça sua primeira venda, mesmo que seja pequena, hoje. Se você quer sair das dívidas, faça um orçamento real hoje. Corte um gasto desnecessário hoje. Ligue para o credor e negocie hoje. Se você quer começar a investir, abra uma conta em uma corretora hoje. Invista seu primeiro real hoje. Aprenda fazendo hoje, porque aqui está a verdade poderosa sobre a ação. Ela gera momentum, e momentum gera confiança, e confiança destrói o medo. O medo se alimenta da inação. Cada dia que você não age, o medo fica mais forte. Mas cada ação que você toma, mesmo que pequena, enfraquece o medo e fortalece sua coragem. Terceiro, estabeleça metas claras e específicas. Salomão era um construtor. Ele tinha visões claras do que queria criar. O templo não foi construído vagamente. Foi planejado em detalhes minuciosos. Cada medida, cada material, cada custo. E então, ele executou esse plano com precisão. Suas metas financeiras precisam ser igualmente específicas. Não quero ser rico, mas vou economizar R$10.000 nos próximos 12 meses. Não quero sair das dívidas algum dia, mas vou pagar R$15.000 de dívida nos próximos 18 meses usando este plano específico. Metas vagas geram ações vagas. Metas específicas geram ações específicas. Quarto, cerque-se de pessoas sábias. Salomão escreveu: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isto é profundamente verdadeiro nas finanças. Se você está cercado de pessoas que têm medo de dinheiro, que reclamam de sua situação mas nunca agem, que criticam todo mundo que tenta melhorar, você absorverá essa mentalidade. Mas se você se cercar de pessoas que tomam ação, que investem em si mesmas, que assumem riscos calculados, você absorverá coragem. Quinto, e talvez o mais importante de todos, cultive fé inabalável nos princípios corretos. Esta é a fundação de tudo. Salomão não tinha fé nas circunstâncias. As circunstâncias sempre mudam. Ele tinha fé nos princípios eternos de Deus e da sabedoria. Ele sabia que se fizesse sua parte, Deus faria a dele. Ele sabia que se plantasse, colheria. Ele sabia que se trabalhasse diligentemente, prosperaria. Não imediatamente, não sem desafios, mas eventualmente, inevitavelmente. E esta fé é o que transforma medo em coragem. Porque quando você tem certeza de que está seguindo os princípios corretos, você pode enfrentar a incerteza das circunstâncias. Você pode tomar riscos calculados. Você pode agir mesmo quando tem medo, porque sua confiança não está em você mesmo, está em algo maior que você. Está nos princípios eternos que governam a prosperidade humana. Agora deixe-me compartilhar algo que Salomão entendia profundamente e que muitos perdem completamente. A verdadeira prosperidade não é apenas sobre dinheiro. É sobre paz. É sobre liberdade. É sobre ter a capacidade de viver a vida que você foi chamado a viver, de abençoar as pessoas que você ama, de fazer a diferença que você foi destinado a fazer. Salomão tinha riquezas imensas, mas ele também tinha sabedoria para gerenciá-las. Ele tinha paz de espírito porque vivia de acordo com princípios corretos. Ele tinha liberdade porque não era escravo do medo ou da ganância. E no final de sua vida, quando refletiu sobre tudo, ele escreveu no livro de Eclesiastes que o propósito da vida não é simplesmente acumular riquezas. É temer a Deus e guardar seus mandamentos. É viver com integridade. É usar seus recursos para o bem. Então, quando você supera o medo e começa a construir riqueza, não faça disso um fim em si mesmo. Faça disso uma ferramenta para viver plenamente.
para abençoar generosamente, para impactar profundamente, porque essa é a verdadeira prosperidade que Salomão experimentou. E é essa prosperidade que está disponível para você quando você aplica sua sabedoria. Vamos resumir tudo isso porque eu quero que você saia deste vídeo com passos claros e acionáveis. O medo é o inimigo invisível da sua riqueza. Ele se manifesta como procrastinação, como paralisia de análise, como justificativas infinitas para não agir. Mas o medo não precisa controlar você. A sabedoria de Salomão nos ensina que a prosperidade vem de princípios aplicados consistentemente. Diligência em vez de preguiça. Planejamento em vez de impulsividade. Ação em vez de paralisia. Coragem em vez de medo. E fé inabalável em princípios corretos, em vez de dependência nas circunstâncias mutáveis. Você começa buscando sabedoria como um tesouro, investindo em seu conhecimento financeiro, entendendo os princípios que governam o dinheiro. Depois, você age. Pequeno, mas imediatamente. Você dá o primeiro passo hoje, não amanhã. Você estabelece metas claras e específicas. Você se cerca de pessoas sábias que o elevam. E você cultiva a fé profunda de que, se fizer sua parte, os resultados virão. Este não é um caminho rápido. Salomão não construiu seu império overnight. Mas ele o construiu. E foi um império que durou gerações. E você pode fazer o mesmo na sua vida. Não através de esquemas ou atalhos, mas através da aplicação consistente da sabedoria eterna ao longo do tempo. O campo está diante de você. A vinha está à sua frente. As ferramentas estão em suas mãos. A única pergunta que resta é: você vai agir ou vai deixar que o medo o paralise? Vai semear ou vai continuar observando o vento? Vai construir ou vai continuar planejando indefinidamente? Porque aqui está a verdade final e mais importante. Daqui a 5 anos você estará em algum lugar. A única questão é onde. Se você continuar fazendo o que está fazendo agora, estará no mesmo lugar ou pior. Mas se você começar a aplicar estes princípios hoje, se superar o medo e agir com sabedoria e coragem, você estará em um lugar completamente diferente. Um lugar de prosperidade, um lugar de liberdade, um lugar de paz. A escolha é sua. A sabedoria está disponível. Os princípios estão claros. Agora é hora de agir. Lembre-se das palavras de Salomão. Os planos bem elaborados levam à fartura. Então elabore seu plano. E então, o mais importante de tudo, execute-o. Porque a sabedoria sem ação é apenas filosofia, mas a sabedoria com ação é transformação. E se este vídeo tocou você, se esta mensagem ressoou com algo profundo dentro de você, eu preciso que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a levar esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvi-la. Segundo, se inscreva no canal e ative o sininho porque nós produzimos conteúdo assim regularmente. Conteúdo que pode genuinamente transformar sua vida financeira e espiritual. E terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que está preso no medo, alguém que precisa ouvir que existe um caminho melhor. Deixe um comentário abaixo me dizendo qual foi o insight mais poderoso para você. Qual princípio você vai começar a aplicar hoje? Eu leio todos os comentários e vou responder o máximo que puder. Vamos construir uma comunidade de pessoas que estão dispostas a superar o medo, aplicar sabedoria e construir prosperidade real. A jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. E esse passo é agora, não amanhã, não na próxima segunda-feira. Agora. Salomão nos mostrou o caminho. Agora cabe a nós caminhar por ele. Que Deus abençoe você com sabedoria, coragem e prosperidade. Nos vemos no próximo vídeo.